É, então, assim, o capitalismo, com o liberalismo, ele consegue atingir muitos pontos, muita geração de riqueza, tecnologia e tudo mais, que é o que desde o Adam Smith lá já vem sendo defendido. Max Weber também fala sobre isso, então não é só o pessoal liberal, não é só o pessoal, né, defensor do capitalismo, né, o que hoje muitas pessoas chamam de direita. E a Uhum. esquerda tem lá alguns pontos, né? Por exemplo, o capitalismo ele gera essa riqueza e ao mesmo tempo ele gera muita desigualdade. E a desigualdade é dos fortes, é, da- da- um dos pontos geradores de diversos problemas, né, e contradições internas no sistema. Claro, ele vai diminuir a questão da meritocracia, ele vai gerar desigualdade, que vai gerar violência, que vai gerar o que o Marx lá colocava, né, da luta de classes, que vai gerar problemas, é, A de desigualdade ou a pobreza? desigualdade. A Pobreza, desigualdade em si gera isso. sim, a desigualdade gera um monte de problemas, né? Então, assim, leva a problemas na questão de desigualdade conta tudo, ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso até à segurança. Então, Mas suponho que você não tem o mesmo acesso à saúde que um milionário, mas você não é pobre. Você tem acesso à saúde. sim, sim. Não seria diferente? Como assim, diferente? Por exemplo, se você for pobre, você está desesperado. Você pode não ter dinheiro para comprar comida, você pode não ter dinheiro para comprar roupa para os seus filhos, nem coisas básicas, né? Isso no caso de você ser pobre. Agora, se você não for pobre, isso não acontece, certo? Sim. Então não É, existe esse desespero necessariamente, se você não for pobre. se não for pobre, depende, assim. Se você, não sei se exatamente é desespero a palavra, mas o, existe diferença no acesso, né? Então, assim, o rico tem acesso a coisas que o pobre não tem e muitas vezes e que também a classe média não tem, né? São as diferenças quanto ao acesso mesmo ao que a sociedade produz de E qual o riqueza. problema nessa diferença? O Então, problema é inerente, digamos. o problema é o seguinte: você tem um dos problemas, né, são muitos. Um dos problemas, o rico ele tem condições de poder manipular o sistema, porque Tá, beleza. ele Uhum. pode é, financiar campanhas políticas. Então, esse daí é um dos problemas. E E fazendo isso, isso é por causa da desigualdade ou pelo fato dele ser rico? da desigualdade, Da desigualdade. porque se todos tivessem se houvesse um equilíbrio, Hum. todos teriam a mesma condição. E ninguém, na verdade, teria, talvez, condições de bancar uma campanha, né? Então, uma campanha política, por exemplo. Mas os problemas são muitos, né? Isso daí é um que leva à corrupção, né? Que leva a um aparelhamento de Estado, que leva a os ricos terem os favores dos políticos que os outros não têm. E aí, por exemplo, a desigualdade também leva à violência, a problemas também, né, no acesso à saúde, a um monte de coisa, e que muitos países buscaram resolver isso criando modelos de social-democracia, né? Então, assim, começaram a utilizar
do próprio capitalismo para pegar por impostos, né, você começar a tentar. Na verdade, isso não foi necessariamente uma esquerda que fez isso. Muitas vezes por exemplo, a noção keynesiana, né, de que você ajudando também o mais pobre, você diminui uma série de situações, né, de greves e tudo. Você faz com que a classe mais baixa aceite toda né, a estrutura. É, então, assim, a gente vai ter hoje, muito claro, uma direita e uma esquerda, né, e um centro que muitas vezes, né, tá meio num limbo aí. Então, a ideia no comunismo empresarial de mercado é pegar os pontos positivos de cada um dos modelos e maximizar esses pontos positivos e minimizar os pontos negativos. Então, Sei. Seria então, por exemplo, focando em resolver a desigualdade, né? é, assim, desigualdade é um dos problemas que leva a muitos outros, né? Qual Mas seria o grande outro problema sem ser a desigualdade? não, assim, a partir da desigualdade, ela se vai ramificando, vai variando e começam a surgir muitos outros problemas, todos como esses que eu citei, né? Hum. E, e aí acontece que o que muitos autores tratam, né, disso. Eu não me aprofundo muito nisso porque eu cito o que os autores tratam dessas questões e eu entro principalmente nas soluções, né, em propostas, porque, por exemplo, você tem uma visão marxista que ele tem uma crítica enorme sobre essas situações, né, esse problema da luta de classes, né, e tal, o problema da desigualdade, só que ele não coloca soluções exatamente, fica uma coisa muito vaga e ele apenas diz como que deveria ter uma mudança, como é que as pessoas deveriam fazer para poder serem donas do que ela produz, para poder não ter o seu trabalho alienado, não ser simplesmente não estar só vendendo ali a sua força, mas também ter condições de ter uma vida, né, de condições de pagar pelos serviços que ela tem, e saúde, segurança e tudo, e educação, e não morar em favela, e não, né, tem. Só que aí, após essa situação, a gente entra no, no, na proposta em si, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente identifica os pontos? Primeiro é esse momento de como identifica os pontos positivos e os pontos negativos, e identificando a partir daí a gente começa a buscar uma forma de tornar o, o país, né, como é que ele faz para ter uma produção de riquezas. Aqui a social-democracia, por exemplo, ela trava a economia. Então, isso daí, na ortodoxia da economia, a gente já vê isso, né? Então, começa a ter uma social-democracia, começa a tirar dinheiro de impostos e tal, começa a travar a economia. Então, como é que a gente faz para ter uma economia pujante, crescendo e, ao mesmo tempo, diminuir cada vez mais a desigualdade, né? E fazer com que as pessoas possam, de fato, trabalhar sabendo que ela está ali num sistema que não está buscando somente explorar a pessoa, né? Mas tá,
ela sabe que ela está tendo mais oportunidades. Então a ideia é essa. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, toda vez que você reduz a desigualdade, isso é necessariamente algo bom? E a segunda é, como é que você mede a desigualdade? Tá. Sempre que ela reduz, ela é algo bom? Não. Ok. Isso daí está em das situações, né, que a gente coloca lá, quando está vendo os pontos positivos e negativos. A gente vê que existem formas que a maioria das formas foram tentadas até hoje, desde quando partiu o questionamento ali marxista. Como eu falei, Marx não colocou, na verdade, propostas bem definidas. Então, a forma de fazer a, o, o que ele queria foi ele levou a vários problemas. Então você consegue reduzir a desigualdade, só que a forma mais fácil de reduzir a desigualdade é, é justamente empobrecendo todo mundo. Se você fizer Uhum. isso, você consegue reduzir a desigualdade. Só que é, as pessoas, a gente está vivendo num mundo, né, em que as pessoas têm demandas por tecnologia e por serviços diversos, então a gente tem que ter soluções que consigam dar essa condição. Não adianta a gente chegar e empobrecer todo mundo para tornar igual. E, Eu estou interessado no cálculo agora. Imagina a seguinte situação. Existe uma população extremamente pobre e 1.000 pessoas, digamos, e de 1.000 pessoas, uma delas não é pobre, uma delas somente é extremamente rica, certo? sim, Ah, agora, imagina outra situação. Existe agora 500 pessoas extremamente pobres e 500 pessoas extremamente ricas. Dessas duas situações, qual que é maior, é mais desigual? qual é mais desigual? Uhum. É, uma opinião é, de aí não é nem fundamentado em estatística nem nada, mas assim, me parece ser a primeira, né, de uma pessoa ser extremamente rica e as outras serem muito pobres, né, que era um sistema que reinou no mundo todo durante muito tempo, enquanto existiam monarquias absolutistas aí, um era rico, extremamente rico, e os outros muito pobres. Então, a desigualdade, desde o capitalismo definido por Marx, ela diminuiu, certo? A desigualdade, É. olha, a desigualdade, ela, ela muitas vezes ela parece quando começa a surgir uma classe média, a classe média é onde começa a estar reduzindo essa desigualdade. Então, assim, a classe rica e a classe baixa, em muitos países como o Brasil, por exemplo, a gente tem uma classe média, mas a gente tem um percentual de riqueza que aí você tem dados estatísticos à vontade, tem muitos aí, né? Muitos colocam, por exemplo, a questão de que é, 8 famílias concentram uma renda que equivale a quase metade da população. Então, isso daí é uma concentração de renda enorme. Agora, existem países que conseguiram ter uma classe média maior do que a classe pobre tem. Muitos desses são países que adotaram medidas da social-democracia, né, medidas de esquerda. É. E, inclusive, os Estados Unidos também tiveram muitas medidas do Estado com o objetivo de reduzir essa pobreza extrema e aumentar a classe média, até mesmo para favorecer os capitalistas, né, os donos do capital, porque quanto maior for a quantidade de gente com condições de comprar
de pagar por serviços, né? É claro que para o rico lá que está vendendo o serviço ou o produto, para ele é bom. Então foi um dos motivos até que a Inglaterra veio com uma campanha de acabar com a escravidão, né? E forçou vários países, inclusive o Brasil, a parar com o comércio, né, de escravos e acabar com a escravidão e tal, né? Foi um dos motivos, né? Então, em alguns aspectos, talvez, por exemplo, no caso da Inglaterra, foi na época vitoriana, né, que a Inglaterra conseguiu acabar, por influências, acabar com a escravidão aqui no Brasil, né? Pelo menos primeiro com o tráfego da África e, eventualmente, culturalmente, com a escravidão total aqui no Brasil. A Inglaterra sendo um país extremamente capitalista, você concordaria que o fim da escravidão foi pelo menos de forma bem clara, assim, uma redução da desigualdade no geral? Acredito que sim, foi uma redução, né? Apesar de, assim, foi criado por um sistema capitalista, né? O modelo de escravidão, e também caiu só que por demandas novas, né? É claro que hoje em dia não deixa de existir um outro tipo de escravidão, né? Inclusive o trabalho que é com salários muito baixos, ele se aproxima muito da escravidão. Então, muitas vezes a pessoa não tem nem onde morar. Então, assim, na escravidão o escravo também recebia seu alimento e às vezes até uma roupa, né? Então, assim, hoje em dia muitas pessoas vivem ainda muito próximos disso. Sim, principalmente na África. A última vez que eu vi na África, hoje tem mais escravos mesmo, né, do que em toda a América do Norte. Por causa da condição deles lá, porque não tem ninguém, vem alguém com arma, vem um exército, um senhor da guerra lá e escraviza geral. Escravos na América do Norte? Não. América do Norte colonial, comparado pós-colonial até o final da Guerra Civil Americana, comparado à África hoje. Hoje tem mais escravos na África, segundo uma... Lá ainda se pratica escravidão e em alguns países do Oriente Médio também ainda existem leis que permitem escravidão. A escravidão... Mas escravidão? Alguns países no Oriente Médio ainda permitem escravidão sexual, escravidão Você pode me citar o nome desses países? Cara, escravidão sexual, um que eu vi, porque eu tenho pessoas conhecidas lá, é Israel. A princípio, a última vez que eu chequei, você pode ter um escravo sexual em Israel. Mas você pode descrever isso aí, por favor? O quê? O que seria essa escravidão sexual? Escravidão sexual é você ter uma espécie de concubina, né? Que você não... como você tem... Não sei se você precisa ter uma certa quantia de dinheiro e tal, mas legalmente aquela pessoa está ligada a você. E qualquer coisa que ela vai fazer, ela sai de casa, ela precisa de uma espécie de... E se não tiver permissão? Aí, se ela for pega fora, né, ela é presa e depois trazida de... Mas, enfim, eu queria fazer a pergunta o seguinte. Já que você concordou que a desigualdade nem sempre é ruim, por que a desigualdade também seria sempre
nem sempre é boa ou ruim, por que ela seria sempre ruim? Por exemplo, baixar a desigualdade, como você disse, Leandro, não necessariamente é uma coisa boa, certo? Não necessariamente. Então, por que a desigualdade, quando ela aumenta, ela necessariamente, está vendo o problema? Ela necessariamente é ruim? A desigualdade Ela pode subir, da mesma forma que ela pode descer e ser ruim, ela pode subir e não ser ruim, certo? Sim, ela pode aumentar essa desigualdade e ainda assim elevar o patamar de quase da maior parte da população, né? Que é o que acontece nos países muito ricos, né? Então você pode, de fato, você pode chegar e tá levantando até mesmo o patamar de quem está lá embaixo, uma pessoa que não tem estudo e tal, e ainda assim ela consegue ter um patrimônio, né? Quase que uma classe média baixa. Pode ser alta também. Vai ser classe média, não vai ser alta. Sim. Então, sabendo disso, sabendo que a desigualdade pode subir e descer, sem necessariamente ser bom ou ruim, qual que é o fator realmente que implica se é bom ou ruim? Se não é a desigualdade. Não seria a escassez? Não, a questão é a Pobreza? seguinte. A questão é a seguinte. Quando a gente tem uma desigualdade, a gente tem uma diferença no acesso aos bens. E bens e todos os recursos, né, que a sociedade produz. E aí o problema é quando você tem um acesso, um pequeno grupo tem acesso a tecnologia, tudo, a produtos em que os outros não têm. Então, assim, muitas vezes você vai ver como a questão ela começa até por um problema de questão de mérito também, né? Porque você tem muitas pessoas que não trabalham, né, não precisam trabalhar, que são ricas, e outras pessoas que trabalham muito e contribuem muito mais para a geração de riqueza do que essas pessoas que são herdeiras. E aí eu cito lá o Paul Samuelson, que ele coloca, inclusive, né, que nas grandes empresas a figura ali do empreendedor não é mais a realidade. Então, assim, a pessoa é herdeira de uma fortuna, ela não produz nada, muitas vezes a pessoa não produz nada, e ela é o que ganha, é quem ganha a grande parcela pela produção, pela riqueza que é gerada. Enquanto. Peraí. Mas ela não produz nada de acordo com a teoria de valor pelo trabalho, né? Não, de acordo por uma visão meritocrática, assim. O que você está gerando quando você é herdeiro e não tem influência nenhuma? Você não vai nem na empresa, não conhece a empresa, você vive dos rendimentos da empresa, né? O que você está produzindo? Você não está produzindo nada. Pode ser que você seja filho de Você alguém. tá responsável da alocação de recursos, se você for o verdadeiro herdeiro, né? Você continua, seu pai, por exemplo, passou para você, agora você é o dono, você está responsável pela alocação de recursos. Não, mas essa questão que o Paul Samuelson, que foi ganhador do Prêmio Nobel, né? Eu utilizo ele em algumas situações no livro. A situação que ele coloca é essa, assim, existem pessoas que não respondem pela alocação de recursos, não fazem nada. Elas simplesmente herdaram, elas tiveram essa herança, elas não entram
não precisam estudar, não precisam entrar na empresa, ela só pega a sua receita lá, né, no, né, no final lá dos exercícios lá né. Então o que acontece é que essas pessoas, elas não estão gerando a riqueza, estão se beneficiando, são as maiores, é, são as principais pessoas que se beneficiam da geração de riqueza, porém elas não estão participando do processo de produção, enquanto muitas pessoas que estão produzindo muito e estão são muito esforçadas, as pessoas estudam muito a vida toda, correm atrás, fazem muitas coisas e não recebem, né, o, o valor, né, que elas têm. Então, isso daí é uma distorção gerada pelo sistema de lucros do modelo capitalista, que é um sistema de lucros que vai dar o lucro todo para o dono do capital. Então, mesmo se o cara não faz nada, o lucro é dele. E os outros que fazem, eles vão receber a quantia que o mínimo possível para o lucro continuar sendo alto. Né? Se o cara ele pode continuar recebendo lucro pagando R$ 1.000, ele não vai pagar 2.000. Né? A não ser que ele precise pagar 2.000, aí ele vai pagar os 2.000 e não vai pagar um real a mais. Tá, você acha que você consegue citar um exemplo de um herdeiro que passa a ser dono do capital de uma empresa e que, ao mesmo tempo, ele não trabalha alocando recursos, ele simplesmente deixa a empresa tocar sozinha? Você consegue citar um exemplo? Sim, no livro eu cito alguns autores, alguns livros que colocam isso daí. Por exemplo, você tem o livro do Fernando Lundberg, né, fala sobre os bilionários, né, sobre os ricos e os super ricos. Tem uma série de autores que tem estatística, muita dados estatísticos, né, e inclusive, por exemplo, você tem caso, por exemplo, na Itália foi feito um estudo recentemente sobre as pessoas que são ricas lá hoje. E eles levantaram que a maior parte das pessoas que são ricas hoje são derivadas das mesmas famílias que eram ricas no início do Renascimento. Tá, mas aí é diferente do que eu perguntei. Uma coisa é a pessoa ser herdeira e simplesmente parar de trabalhar, não fazer nada. Sim. E a segunda coisa é a pessoa ser herdeira do capital, ou seja, herdeira de como que aquela empresa vai ser tocada e ela trabalhar, ela falar, a empresa vai tocar de tal forma e eu estou trabalhando, adquirindo a informação, passando o risco para mim mesmo. E são duas coisas diferentes. Sim. Então, por exemplo, eu imagino a Amazon. A Amazon é uma empresa extremamente de sucesso. É uma empresa que, por exemplo, se fosse existir na época medieval, seria proibida, seria uma coisa como um grande pecado. E ao mesmo tempo você pode pegar o Jeff Bezos lá, ele é um cara que trabalha muito, ele trabalha assim, 80 horas por semana, uma quantidade imensa. Eu tenho um tio que tentou abrir um hotel fazenda, ele trabalha muito, Sim. muito. Não, mas aí essa é uma questão diferente para o pequeno burguês da pessoa Mas o Jeff que são Bezos não é extremamente pequeno ricas. burguês. Não, O Jeff Bezos olha, é extremamente rico também. sim, O tem Elon gente, Musk é extremamente rico, ele trabalha o tempo inteiro. sim, tem gente que faz isso, né? Mas o que acontece? Os próprios modelos, se você for pegar das empresas, as empresas sociedade anônimas, por exemplo, a maioria delas, elas têm um estatuto de funcionamento e que quem administra
não são os donos, né? Quem administra são administradores profissionais. Isso que o Paul Samuelson coloca, né? Que as grandes empresas elas têm administradores profissionais. Então, assim, o Uhum. cara que é por exemplo, você tem o Bill Gates, né? E assim, ele tem muito dinheiro, mas um administrador profissional, é, muitas vezes ele vai administrar melhor do que o Bill Gates, né? O Bill Gates sabia muito, né, sobre algumas coisas, mas ele não sabia sobre tudo. E que outros administradores provavelmente seriam melhores. Então, assim, os modelos de administração das empresas, dessas grandes empresas, eh, eles vão por essa linha, né, de que é melhor você ter os administradores profissionais do que ter uma pessoa da família, porque já teve casos de pessoas que herdaram e não tinham a menor condição de estar na frente, e isso aí você pode pegar os dados aí das grandes empresas, vocês vão ver que é, quando surge, às vezes, uma empresa, e ela tem o dono, que é o empreendedor, é, muitas vezes, com o passar da geração, o, o filho, ele não tem o mesmo, a mesma habilidade que o pai, ou por vários motivos você vai pegar e vai ver que as grandes empresas não são administradas por família, né? Elas Uhum. são administradas por administradores profissionais. E a família, por exemplo, você pega aí o dono de bancos aqui no Brasil, Itaú, sei lá. Ah, às vezes é, eles são donos de mais de 100 empresas, né? E não conhecem, né? Na verdade, nem teria como eles administrarem 100 empresas, né? Mas, ainda que tivessem, a tendência é que sempre vai se tornando profissional, né? E isso é o que a gente está falando de empresas que estão surgindo, né? Mas assim, como a questão que eu estava falando da Itália é de assim, o capital ele tende a trabalhar por si próprio, né? Então, muitas vezes as pessoas que eram descendentes da nobreza são hoje os ricos atuais, porque o capital já está trabalhando, né? Então, você tem uma situação em que é, essas famílias estão sempre, cada vez mais, elas vão ficando concentrando uma riqueza e que outros que começam lá embaixo têm muita dificuldade de chegar numa riqueza, né, dessas. Então, assim, Igualar. isso, e isso assim, vem reforçando essa desigualdade mesmo hoje, quando assim, as pessoas pensam, não, acabou a monarquia, então acabou a nobreza, vai igualar. Não é o que acontece. Então, as pessoas continuam tendo famílias que são, por exemplo, donas, e isso tem até em testamento nos Estados Unidos acontece muito, eles colocam, o cara que é muito rico coloca em testamento lá de que, né, a pessoa, quanto que a pessoa pode retirar de lucro. é, Teve o dono lá daquela rede de hotéis lá do Hilton, que ele inclusive até tirou é, pessoa do testamento dele, né? Mas acontece, a tendência é acontecer isso. A administração das empresas se tornar profissional e, e as pessoas que são as herdeiras não trabalharem lá na função. Às vezes a pessoa até para se sentir um pouco importante, ela às vezes até tenta entrar, mas inclusive é mal visto na maioria das vezes, nessas grandes empresas, sociedade anônima, por exemplo, né, é, são mal vistos, porque chega lá tem um administrador com um currículo muito melhor do que o cara, e o cara quer ficar falando coisa que, muitas vezes acontece isso. Então é como se ele não fosse dono, né? Não, ele é o dono, porque ele continua recebendo o lucro, mas ele só não tem ingerência praticamente, né, nessas empresas, ele não precisa
tá trabalhando lá. Esse daí né, é uma classe que nos Estados Unidos eles chamam de playboy, né? Isso daí já acontece lá há muito tempo. Então você pega, Sim, inclusive, com filhos que entraram e fizeram, por exemplo, o Henry Ford, o filho dele lá não foi bem, teve filhos daquele da Standard Oil também não foi bem. Eles criaram logo uma instituição lá e tal e tirou o filho da Rockefeller. administração. É. E Filho do tanto que, Rockefeller, né? sim, tanto que eles são muito ricos Tanto até que hoje, mas faliu, não né? trabalham. Olha, faliu não, né? Ela foi dividida, né, pelo governo americano, foi dividida em muitas empresas e continuou extremamente rico, né? A família é rica Assim, demais até ele hoje. continua extremamente rico em relação à população geral, mas você concorda que ele perdeu riqueza ali, né? Se ele tivesse trabalhado, tivesse agido como o pai dele era muito bom em contabilidade, se ele tivesse sido exemplar como o pai dele, ele teria ficado numa posição melhor. Tá? Eu não sei porque assim, ele tinha muitas empresas, né, e consolidou, juntou tudo em uma, só que depois o governo resolveu dividir em muitas e eles continuaram donos aí da maior parte, né, pelo menos das ações com direito a lucro, muitas vezes não é com direito a voto, mas da ExxonMobil, de várias outras grandes Sim, mas aí empresas você de. acha que o filho do Rockefeller depois parou de investir? Ele não diversificou o portfólio dele? Tá, olha, questões assim individuais. Ele pode fazer assim, a questão que eu coloco, eu busco é a seguinte: o que está acontecendo no geral? No geral, tá tendo essa questão do mérito que o próprio Marx cita, e ele e o Max Weber, ou alguns outros citam, é, que é o pessoal que a direita não gosta, mas eles citam, né, que no início da burguesia tinha o empreendedor, né, no início, né, dos burgos e tal. Tinha um empreendedor, o cara que era dono do negócio dele, ele trabalhava ali. Ele era responsável pelo crescimento ali do negócio dele e que já hoje já não é assim, né? Hoje não é mais. A herança já trabalha, as empresas já são as grandes empresas, né? Elas já Mas são herança é uma empresas. coisa que sempre existiu desde a época da nobreza. Era a principal forma de você ser nobre, você recebia uma herança. Sim, é que hoje você tem administradores profissionais para as empresas, enquanto nessa época da monarquia e da nobreza, a riqueza era mantida Você também tinha pela administradores força. profissionais nessa época, pode Sim, confiar que mas, tinha. mas a riqueza era muitas vezes mantida pela força, né? Assim, pela cobrança de impostos e tal. Sim, Não mas o que que o hoje. nobre fazia? O nobre normalmente ele não sabia ler, ele era extremamente, como ele simplesmente podia usar a força para adquirir o capital inicial, ele simplesmente adquiriu o capital. Ele não sabia ler, não sabia investir. Ele contratava um mercador para investir o dinheiro dele. Então isso é uma coisa feudal, isso não é uma coisa capitalista. Sim, sim. Tem É outra feudal, coisa mas também. o capitalismo herdou, né, um pouco isso. Herdou muito menos na minha visão, porque hoje em dia, por exemplo, o Elon Musk é dono da SpaceX? Pergunta. Não, né? Você sabe que não. Ele é um executivo, ele tem um percentual na empresa. O Mark Zuckerberg, ele não é dono do Facebook. Hoje em dia não existe uma empresa com um dono. Isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa do capitalismo simples que começou a surgir no final da Idade Média. Esses herdeiros, eles também não são donos da empresa. Por isso que eu estava falando, eles simplesmente eles querem meter o bedelho, eles querem falar o que fazer. Só que existe um contrato que impede eles de fazer isso. Sim, por causa até da eficiência. Não, As pessoas que imagina. entram com dinheiro nessas empresas que compram ações, elas querem o melhor para elas, elas querem mais lucro. E o Claro, lucro para elas é o quê? É tirar os donos e deixar administradores profissionais.
Pois é, e o próprio administrador profissional, ele recebe um percentual da empresa como motivador. Não existe um administrador profissional que ganha um salário fixo. Não existe isso. Ele é um dono da empresa também. Então, ele conta como dono da empresa. Sim, na maioria das vezes eles ganham algumas ações para poder dizer que assim, o cara tem um estímulo, né, para trabalhar, né? Sim, porque senão ele ganha um salário fixo e ele não tem nenhuma motivação para subir, basicamente. Lucro, Ele sim. já é o dono, ele já é o administrador efetivo. Mas, então, assim, o que acontece na minha visão? A gente ainda tem esse modelo em que você está criando uma casta praticamente, e quando tem essa casta se junta com a elite política, tem outro problema ainda, né? Que aí é a manutenção de cartéis, de monopólios, né? De muitas pessoas que vão manter sua riqueza e crescer sua riqueza, porque elas têm capacidade financeira de pagar uma campanha eleitoral, de seduzir políticos. Isso. Então, Você não veria isso como um risco do socialismo de mercado? olha, eu não concordo com a visão de socialismo de mercado que eu já vi. Por isso que eu tive um cuidado de colocar o nome de comunismo empresarial de mercado, porque a visão é tornar o capital, né, a capacidade de produção da riqueza, né, é não ser um dono, não ser capitalista, não, não ter um dono privado, e sim, né, ter como se fossem empresas públicas, então todos são donos. Aí por isso o nome comunista. Empresarial porque se formaria não por tomar as empresas, e sim por você ter empresas que superem as empresas capitalistas no mercado. Então, por isso, empresarial de mercado. Então, a ideia é tornar essas empresas mais produtivas do que a capitalista e no mercado. E aí conseguir superar essas empresas capitalistas. Então, se tornar uma empresa 2.0, uma Empresa empresa mais pública. produtiva. Mas como é que faria isso? Essa é a grande questão. Né? Tem Mas aí nesse caso, a empresa é pública, qual seria o elemento de mercado? Porque ela funciona igual uma empresa capitalista. Então ela está concorrendo no mercado com as outras. Ela não está ali por força diferente, por exemplo, da União Soviética, né? Que a União Soviética pegava, né? Tinha um grupo que formava as empresas e as empresas eram como se fosse um monopólio, né? Só tinha uma empresa, que era aquela representante dali, do modelo de governo. E as pessoas eram obrigadas a comprar nela. E não tinha como comprar em outros lugares. Só que isso exclui o mercado. O mercado seria uma livre concorrência. Então, o que acontece? Comunismo empresarial de mercado, a ideia é pegar o dinheiro dos impostos e utilizar eles para criar empresas que, ao invés de gerar o lucro para o dono, elas geram o lucro para ser reinvestido na própria empresa. E isso torna essa empresa mais eficiente que a capitalista. Por quê? Porque a capitalista ela está sempre visando tirar lucro para dar para o dono, enquanto o lucro volta para a empresa. Né? E aí, como ela é igual à capitalista em tudo, só que ela só difere nisso, que o lucro dela retorna para a empresa, então ela superaria a empresa capitalista. Então a ideia seria utilizar o dinheiro dos impostos para isso. E aí
Assim a gente poderia reduzir o Estado, quer dizer, reduzir o modelo de Estado que a gente tem. A gente ia, com as pessoas recebendo, a tendência seria ter uma maior igualdade, porque o que gera grande desigualdade é isso, é a empresa ter um dono. Então, reduzindo essa grande desigualdade, a tendência, e com a economia crescendo, continuando o crescimento, a tendência é o seguinte, é você ter menos desigualdade e com isso as pessoas vão poder pagar pela sua educação, pela sua saúde, e a gente não vai precisar de SUS, não vai precisar de educação pública, entre aspas, gratuita, né? Mas, e a gente vai poder reduzir o Estado. A ideia é reduzir até um ponto em que talvez, eu não sei se seria possível a gente viver num mundo atual sem Estado. Por isso eu acompanho bastante os debates aí do pessoal que é ANCAP, do pessoal que é libertário, Sim. no geral, que defende o fim do Estado, porque assim, se for realmente resolvidos os problemas e não precisar de Estado, seria possível em um momento acabar com o Estado. Então, assim, essa é até uma busca do próximo, da continuação do livro. Ver como é que a gente pode fazer para isso. Aí Porque, seria de fato, uma democracia com Estado mínimo. sim, a ideia seria. Eu não sei se democracia da forma que a gente tem hoje, eu acho um modelo muito ruim. Né? Então, imagina um modelo sem representantes, talvez. Sim, aí sim eu acho que poderia, com isso, evitaria, reduziria muito os problemas de corrupção que a gente tem. E aí essas empresas que nós temos, grandes empresas hoje, que aí todo mundo sabe que ficou bem evidente há pouco tempo, que causou, por exemplo, a prisão do Lula e tal, e dos caras das grandes empresas aí, das empreiteiras. Teve documentários sobre isso, né? Tem aquele Brasil em Vertigem, tem um monte, e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Inclusive os donos dessas grandes empresas, muitos foram presos. Aí o que acontece? Isso a tendência é isso chegar a um ponto de acabar. Se você não tem políticos para poder se favorecerem do cargo, você não tem como fazer essa manipulação. Mas as empresas públicas, elas não vão precisar de administradores profissionais também? Sim, sim. Só Eles que, não seriam passíveis de corrupção? então, essa daí é a forma, é o que a gente está buscando, né, no próximo, na continuação do livro, que é como que a gente faz para isso daí ser minimizado, né? Como é que a gente pode fazer isso? E existem vários modelos atuais, inclusive, de administração e de auditorias e que são muito eficientes. E, só que uma outra questão, uma outra coisa muito importante, que além desses modelos de administração, auditoria, um modelo de polícia também, de legislação para prender essas pessoas. Outra questão é o seguinte: você coloca um administrador que, que dá mais lucro. Né? O lucro, claro, que vai voltar para a empresa, mas é, se esse administrador, que, se é um administrador que ele está tentando roubar alguma coisa, esse administrador, se um outro ele consegue fazer esse mesmo trabalho, né? E se um administrador ele consegue fazer esse mesmo trabalho dele sem roubar esse dinheiro, sem desviar, ele tende a ser melhor qualificado ali no mercado, né? No mercado de trabalho dele. Assim, depende. Né? Agora, se você tem um administrador que é corrupto, mas ele é brilhante ali
né, na administração, ele consegue gerar muita riqueza, talvez ele seja até melhor do que o outro que não é corrupto. Talvez. Mas eu estou imaginando o seguinte: essa empresa ela recebe capital público e depois precisa ser decidido quem que vai receber o direito de alocação desse capital, certo? sim. Então, por exemplo, ela não tem administrador ainda, mas já existe o dinheiro coletado por impostos, forçadamente, Sim. da população. Esse dinheiro já foi coletado. Quem que está controlando esse dinheiro? Quem que vai escolher o administrador? Então, isso daí são estruturas que ainda são estruturas de Estado, né? Mas como que você faz para você ter bons profissionais e que possam fazer isso, né? Isso daí não é difícil. A gente faz aqui, por exemplo, no Brasil, a gente já criou empresas públicas que são extremamente eficientes. Inclusive, assim, muitas delas o pessoal que entrou aí conseguiu destruir muito da empresa para poder vender mais barato a empresa. Só que é interessante, né? Que todo mundo quer vender e todo mundo quer comprar, né? Empresas tipo a Petrobras, a Embraer, você pega o Banco do Brasil, você tem um monte de empresas que a gente tem como fazer isso, colocar, só que a gente tem como também pagar empresas para fazerem um modelo, a gente tem como comprar empresas, né? Por exemplo, a gente pode utilizar o dinheiro ali do imposto para comprar uma empresa e aí colocar nesse modelo. A gente pode fazer empresas novas pegando a estrutura por exemplo, a gente tem como é que funciona a criação de novas empresas capitalistas. A gente tem o que há de melhor nas ferramentas, na administração e tudo. A gente tem que utilizar isso, o que há de melhor mesmo. A gente não vai utilizar, claro, a gente não pode utilizar um político dizer onde que vai o dinheiro, né? Mas quando a gente tem os melhores profissionais do mercado para fazer isso, aí a gente consegue ter sucesso, né? Mas o lance é o seguinte: o imposto foi coletado, o dinheiro está esperando um administrador para ser alocado. Essa etapa parece que, havendo um administrador, se há um administrador antes que vai escolher o próximo, então esse cara é tecnicamente um rico. Ele tem uma grande quantidade de recursos que ele pode alocar da forma que ele quiser, não? E ele é também uma espécie de político, porque ele está representando a população. Como é que a população vai conseguir evitar esse passo em que tem alguém com dinheiro que foi coletado da população contra a vontade dela e fazer certeza de que esse dinheiro vai ser dado para um bom administrador? Como que a gente faz isso? A gente utiliza o mercado. Então, quando você faz o seguinte, quando você faz, por exemplo, uma licitação hoje, né? Se você tiver um grupo, né? Por exemplo, tem uma empresa para fazer isso, que vai pegar toda definir como é que vai funcionar a formação de uma nova empresa. Se você tem uma empresa que faz isso buscando o lucro dela e buscando outros contratos no futuro, essa empresa vai ter que trabalhar bem, porque se ela trabalhar mal, se ela, por exemplo, criar uma empresa que não dá lucro, essa empresa ela já no mercado dela, na área dela, ela já é uma empresa que já é perdedora ali. Ela é uma empresa que não vai ganhar contratos. Uma empresa que gera empresas, e as empresas que elas geram passam a ser confiadas
pelo público. Não, quando você tem um grupo que estrutura uma empresa. A partir dali, esse grupo não vai administrar essa empresa mais, ele estruturou. E agora, o, por exemplo, quem que vai ser o administrador, quem que vai ser os funcionários? Hoje existem empresas de RH, né? Tem os headhunters também, tem o que essas empresas fazem? Elas não ficam administrando a empresa, elas simplesmente administram um pessoal que vai entrar. Ou a gente tem modelos de concurso também, que são outras formas, né, que a gente pode fazer para entrada, por exemplo, da pessoa. Mas quem formulou, estruturou a empresa, o trabalho dela acaba ali. Ela formulou, estruturou, pronto, saiu. Agora o resto a empresa vai funcionar sozinha, autonomamente, né? E sempre o administrador só vai estar ali enquanto ele dá lucro. Se ele não dá lucro, ele sai. E, e existem né, a tendência também de ter, né, de você ter no mercado pessoas que vão fazer o mesmo trabalho de um administrador ali por um valor, né, melhor. Então, todas essas maioria dessas questões já existem, já estão em voga aí no mundo da administração, né? O mundo inteiro já faz essas melhores práticas aí. Então, se você for pegar, por exemplo, a China criou um monte de empresas públicas muito eficientes. A China? Muitas vezes... Oi? A China? Sim. Elas têm empresas públicas eficientes? Sim, ela tem muitas empresas públicas eficientes, assim como o Brasil tem, né? O Brasil tem Petrobras, nenhuma empresa privada no Brasil conseguiu disputar com a Petrobras. Por exemplo, o cara que era o mais rico do Brasil há pouco tempo tentou e não conseguiu, né? O Ike Batista, ele tentou concorrer com a Petrobras e não conseguiu. Mas concorrer é uma coisa, pô. Não tem como se concorrer com um monopólio estatal. Não, mas não é monopólio, tanto não é que o cara entrou, né? Só que ele não foi eficiente. A Petrobras é mais eficiente, foi mais eficiente que a X dele lá, assim como a Embraer. É uma empresa extremamente eficiente, dá muito lucro. Várias outras empresas estatais são eficientes e no mundo inteiro tem empresas estatais em vários países que são extremamente eficientes. Mas o problema no Brasil principal é que as empresas públicas elas estão em outro sistema. Elas não estão no modelo de comunismo empresarial de mercado, elas estão num modelo de praticamente uma social-democracia, não sei exatamente o que o Brasil é, mas elas estão em um modelo em que o político administra essas empresas, ele que indica. Então, assim, tem a ingerência política que é terrível para qualquer empresa. E entra um cara na presidência, cara que não tem a menor condição, sai colocando por critérios de amizade ou de que ele vai ganhar com aquilo. Mas a gente tem, por exemplo, outras empresas. Se você for pegar, por exemplo, na Espanha, a Mondragon, ela é uma empresa ela é são grupos, né? É um grupo como é que é o nome que se dá, né? De cooperativas que são extremamente eficientes. Em pouco tempo, a previsão é que a Mondragon seja o maior grupo empresarial da Espanha. E é um grupo de cooperativas, né, que foi iniciado por um esquerdista, né, e assim, elas utilizam práticas das empresas que as empresas privadas usam, mas só que elas não retiram o lucro para um dono. E são empresas eficientes, mas dá para ser mais eficiente que isso também. Se você criar empresas da forma que os capitalistas são
empresas capitalistas são criadas e com as boas estruturas administrativas e tudo, dá para a gente ter empresas que são públicas e são muito eficientes. E aí colocar elas para andarem com os próprios pés, né, no mercado, uma concorrendo com a outra. Inclusive, é natural que você crie várias empresas públicas para concorrer entre si. E é isso que deveria acontecer nesse modelo, no comunismo empresarial de mercado. E aí, as mais eficientes vão ficar. E as Eu não menos tenho eficientes. como chegar à conclusão de que a Petrobras é de qualquer forma eficiente. Não, assim, O escândalo da corrupção em 2014. Não, com certeza. Essa parte da ingerência política mina muito. Se não fosse isso, ela seria uma. Pô, ela, do jeito que ela é, com ingerência política, todo mundo quer ser sócio, né? É engraçado, né? Todo mundo quer ter ações da Petrobras, o mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro compram ações da Petrobras. A Petrobras, ela sozinha, ela tem mais do que o PIB de vários estados brasileiros. Ela movimentou sozinha a economia do Brasil durante um bom tempo. Ó, foi a maior commodity aqui brasileira. E era a maior empresa do Brasil. Né? E como vai dizer que essa empresa não tem uma eficiência? Não tem como dizer isso. Não, mas isso não é eficiência, isso é tamanho, isso é diferente. Tamanho, eu posso garantir, por exemplo, imagina a Rússia, que é um grande produtor de petróleo, imagina se eles nacionalizam e só tem uma empresa que pode produzir petróleo, produzir gasolina. Entendo, mas a questão é que a Petrobras, aqui no Brasil, não existe um monopólio. A questão é que a Petrobras foi que criou tecnologia para extrair no pré-sal. As empresas privadas não fizeram isso. Inclusive, as empresas privadas, elas podem. Elas não existem, mano. Como é Não, que não elas vão fazer existe isso? porque elas são ineficientes. Essa é a questão. Não existe por quê? Porque as pessoas que eram Sabe extremamente que a ricas, Petrobras não foi criada pelo Getúlio Vargas, né? Ela foi a sim, nacionalização, oficialmente, a nacionalização da indústria de petróleo brasileira. tá, que não existia, né? Que não tinha petróleo nenhum, né, ainda extraído. Né? Sim. Mas ela efetivamente, eu não sei a quantidade de petróleo que eles estavam produzindo na época, mas foi uma nacionalização, que nem a nacionalização da Bolívia. Isso é uma criação de um monopólio estatal. Tá, mas Tem aqui no como Brasil, a privado Petrobras, de- aqui no Brasil qualquer pessoa pode fundar uma empresa de petróleo, né? Assim como o Ike Batista tentou fazer, captou muito dinheiro e não foi bem Ike sucedido. Batista não é qualquer pessoa, pô. Não, eu digo qualquer pessoa, assim, é claro, né? Qualquer pessoa é uma pessoa rica, né? Porque para investir em petróleo você tem uma estrutura enorme, um capital inicial enorme. Mas o capital para se iniciar uma empresa dessa não é todo mundo que tem. Então o Ike Batista juntou várias pessoas muito ricas e juntou dinheiro de fundos, dinheiro pra caramba, e iniciou, tentou e não conseguiu. E a Petrobras conseguiu gerar tecnologia que, inclusive, outras empresas de fora, hoje em dia, estão correndo atrás. A Petrobras tá atuando em vários países do O Ike mundo. Batista estava competindo com a Petrobras, que foi o escândalo de corrupção da Dilma. Ele estava competindo contra o PT ali. Não tinha como ele chegar e ganhar essa competição. Ele queria só um espaço, ele não queria pegar 20, 30, 40% da Petrobras em termos de parcela de mercado. Bem, assim, alguém foi falar alguma coisa aí? Não, eu só falei, né? Ah, tá, não, mas assim, a ideia dele era ficar muito mais rico do que ele já era, né? Então, assim, claro que ele viu aqui, pô, a Petrobras pública com os problemas de governo interferindo, conseguia gerar um lucro tão grande, pô, ele queria também. Então, vieram várias outras empresas de fora, a Shell entrou aqui, muitas empresas entraram aqui, estão trabalhando junto com a Petrobras, algumas outras tentaram, como o Ike Batista fez. E, assim, se você for pegar
a, a Embraer, por exemplo. Pô, várias empresas de fora queriam, queriam pegar a Embraer, né? O, o pessoal, até para vender essas empresas, eles tentavam desgastar, né, essas empresas para poder vender barato, né? E aí são os esquemas de corrupção que a gente tem quando tem os governantes mandando nisso, né? Então, assim, a gente, no comunismo empresário de mercado, o ideal é não ter nem governante como a gente tem, né? Porque a própria população pode, por exemplo, numa democracia direta, votar leis. Então a gente não precisa de deputado, a gente pode utilizar várias práticas para tirar esse grupo que está ali ligado com as elites. Como você falou, o Ike brigou com o PT. Então, assim, o Odebrecht se aliou. Para a gente tirar esses grupos, tem que, de fato, tirar poder dessas pessoas. Aí, até você concordaria comigo quanto a isso, né? Mas agora, quando você fala também em imposto, né, e sendo tirado das pessoas sem que elas queiram, eu gostaria até de entrar nisso daí, não hoje que já está bem tarde, né? Eu vou ter que sair, mas eu gostaria de a gente entrar nessa questão. Quer dizer, eu já entrei uma vez com o Rafael, né, nessa questão da ética e que fundamenta a possibilidade de impostos, né, e de um Estado. Eu não sei qual é a sua posição, né, não sei, você pode falar qual é a sua posição quanto a isso? A minha ideologia política? Sim. Eu me considero voluntarista, mas o que o pessoal chama aí de anarcocapitalista, né? Sim. Ou seja, nesse plano aí de coletar os impostos da população para depois fazer uma empresa pública, eu já fico com o pé atrás nessa coleta de impostos forçada, eu já fico suspeito ali, sabe? Eu já fico cético ali. Então, eu até gostaria de depois entrar nessa questão, mas talvez amanhã ou a gente pode marcar outro dia, porque hoje já está bem tarde, né? E Sim, já sim. tá dormindo. Beleza. Oi, eu ia Só alguma coisa? Só para fechar, no caso da Petrobras, eu fiquei intrigado porque eu nunca ouvi falar que a Petrobras é eficiente, né? Eu sei que ela é grande, mas que ela é eficiente, eu nunca ouvi Mas, falar. assim, a eficiência a gente mede pelo lucro. Então, assim, a Petrobras deu muito lucro, né? Ela financiou praticamente o governo do PT Pois é, durante muito mas a tempo. contabilidade da Petrobras, o problema é que entra muito gasto não contável, né? Por exemplo, vai ter imposto na gasolina, vai ter todo o fato dela ter adquirido as reservas de graça, né? Isso, para uma empresa privada, teria sido um gasto imenso adquirir a reserva, só a reserva. Sim. Então, quando ela consegue um lucro, na verdade, eu fico muito com o pé atrás, achando que, na verdade, eles estão fazendo uma contabilidade que normalmente fazem, né? Aquela contabilidade de Estado, que é, tipo, não dá para confiar. Mas assim, são papéis de ações que estavam aí no topo do ranking aí na Ibovespa, estava em primeiro lugar anos e anos, como sendo as ações que mais vendiam, né, que eram mais procuradas no Brasil, assim, que aparecia no mundo também como uma das empresas que mais se buscavam comprar ações por causa das expectativas de lucro, né? E de fato, assim, eu conheci muita gente que saber. Eu realmente não sei os valores da
em termos de ação, esses negócios. Inclusive, a Petrobras ela movimentou a economia do Rio de Janeiro e principalmente, por exemplo, algumas cidades do Rio de Janeiro. E então, assim, surgiram um parque industrial, né, bem grande por conta da Petrobras, por conta do refinamento, por conta tem muitas empresas que vieram, né, a reboque vieram junto com o crescimento da Petrobras e, assim, eu conheço muitos funcionários que só pela participação nos lucros, pô, melhoraram muito de vida, assim, tem é, assim, que tem a geração de recursos de riqueza ali é inquestionável. Agora, com certeza não era o modelo ideal. O modelo de administração da Petrobras é péssimo. Qualquer modelo que o governo, que um cara eleito por um sistema de democracia falho é eleito e é colocado lá para administrar, certamente é um péssimo modelo. Qualquer modelo de administração por representação, que tal? Qual democracia representativa. qual que seria? Seria falho, então. Qualquer democracia representativa escolhendo a administração de uma empresa pública. Não, assim, escolhendo a administração, não, depende. Na prática assim, é isso, né? O político escolhe quem que vai... Sim, mas tem países que por já estarem muito à frente. Por exemplo, a educação na Noruega e Suécia já está muito à frente do Brasil, né? Está séculos à frente. Lá a população faz a população mesmo, ela fiscaliza melhor. Então lá, empresas públicas lá, elas funcionam muito melhor, né? A questão de corrupção é muito menor, com certeza. Tem muitas empresas públicas, inclusive lá, que são França, Suécia, Noruega, esses países têm a grande parte da economia são empresas públicas, né? Assim, tem como você ter boas práticas de administração com democracia representativa se você tiver um nível de educação muito alto da população. Isso tem. Mas, assim, no Brasil, demoraria muito tempo para poder ter isso. Então, o ideal é que no Brasil os políticos fiquem de fora mesmo. Quem vai escolher a administração tem que ser o mercado, né? Tem que ser ou de alguma forma você colocar o mercado até por concurso, por exemplo. Concurso também é uma forma de similar ao mercado. Dá para você fazer isso também. Eu vou estudar sobre a Petrobras porque eu fiquei curioso agora. Então a gente fica nessa. A gente depois pode marcar aí para continuar, porque tem muita coisa, mas a gente já tá com sono aí. Pois é. Obrigado então aí, Leandro. Obrigado a vocês aí, tá? Boa noite. Valeu.